O Banco Central do Japão manteve as taxas de juros na terça-feira e se absteve de impulsionar seu programa de estímulo de 80 trilhões de ienes, afirmando que a economia ainda está em uma recuperação moderada. Nosso convidado de hoje é Stuart Alsop, da BME Research, em Singapura. Stuart, a decisão foi uma surpresa para você? Não, nós não esperávamos que eles expandissem o balanço nesta reunião. E é provável que isso também não aconteça na próxima reunião, apesar de os riscos terem aumentado. O Banco do Japão diz que a inflação continua baixa por causa dos baixos preços do petróleo. Eles já disseram isso várias vezes no passado. Mas não deveríamos levar o impacto dos baixos preços do petróleo muito a sério. Em última análise, isso será bom para a economia e permitirá que as expectativas de inflação subam no médio prazo. Nós acreditávamos que os números baixos da medida cheia do IPC fossem ok, porque eram, em grande parte, impulsionados pelos baixos preços do petróleo. O PIB caiu 0,3% na comparação trimestral no segundo trimestre. Será que o desempenho nos 2 últimos trimestres deste ano será melhor? É provável que haja uma recuperação para acima de zero, mas nós acreditamos que o crescimento no Japão terá dificuldades em ultrapassar 1% em um futuro próximo. Além dos fortes ventos contrários, em termos de demografia, também temos o recuo do crescimento da China e uma desaceleração econômica global. O principal fator é uma estrutura de produção muito instável domesticamente, vista facilmente em quaisquer dados. A taxa de juros real negativa do Japão está enviando sinais contraditórios para a economia real. Por causa disso, é pouco provável que vejamos crescimento na produtividade do país. A produtividade vai permanecer muito baixa por causa da política monetária acomodatícia em curso, o que vai manter o crescimento muito baixo. Mesmo que ele acelere na segunda metade do ano, não vai ser suficiente para que o crescimento anual chegue perto de 1%. Alguns analistas acreditam que o Banco do Japão em breve vai anunciar mais estímulos, talvez até outubro deste ano. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta complicada, porque, por um lado, o Japão precisa expandir seu programa de QE. A razão para isso é que eles precisam comprar títulos que o setor privado está vendendo e que o Ministério das Finanças está emitindo todos os anos. Portanto, eles têm um enorme déficit fiscal. Alguém terá de manter esses títulos e, sem mais afrouxamento quantitativo, as taxas de juros ou os rendimentos dos títulos subiriam muito. Na verdade, o fato deles não terem expandido o programa de QE na terça-feira fez com que os rendimentos dos títulos subissem, indicando a necessidade de mais oferta de dinheiro. Por um lado, o Banco do Japão vai precisar cada vez mais evitar que os rendimentos de títulos subam através da impressão de dinheiro. Por outro lado, nós acreditamos que as pressões inflacionárias começarão a subir, colocando o banco em uma posição muito difícil, onde eles poderiam cumprir as metas de inflação, mas eles provavelmente vão aumentar as expectativas de inflação no médio prazo e precisarão implementar mais QE. Eles provavelmente não vão lançar mais estímulo este ano, mas vão precisar fazer isso no início de 2016, para manter o controle do mercado de títulos. O iene japonês caiu mais perto de 105, logo após a coletiva de imprensa na terça-feira. Qual é a sua previsão do par dólar-iene para os próximos 3 meses? O iene provavelmente vai se valorizar. O par dólar-iene deve cair por uma série de fatores. À medida que os investidores perdem a fé na disposição para agir do Banco do Japão, o preço do iene vai subir.
Eu acho que muitos ficaram decepcionados com o tom menos dovish na reunião de terça-feira, colocando mais pressão sobre o iene. Ao mesmo tempo, o iene tem mostrado recentemente que ainda é uma moeda porto seguro, por causa de seu enorme superávit em conta corrente sem dívida externa. Com essa turbulência nos mercados financeiros globais, as ações provavelmente vão cair e isso deve fornecer algum suporte para o iene, provocando uma queda significativa no par dólar-iene durante os próximos meses. Dito isso, se o par cair drasticamente, a possibilidade de mais intervenção do Banco do Japão aumenta. Portanto, qualquer força provavelmente será contrabalançada por mais afrouxamento. Obrigada pela participação, Stuart. Obrigada pela audiência e até mais.